Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai acertar os ponteiros e mergulhar fundo no maestro invisível que existe dentro de cada um de nós. Isso mesmo, estamos falando do ritmo circadiano. É aquele relógio biológico que comanda muito mais do que a nossa hora de sentir sono. Para começar, vamos pensar numa situação que, olha, todo mundo já passou. Sabe aquela moleza que bate lá pelas 3 da tarde? Aquele momento em que um café parece ser a única salvação? Pois é, a resposta para isso não está só na noite de sono, mas sim num ritmo super poderoso que a gente carrega. Imagine o corpo como uma grande orquestra. Cada órgão, cada célula, cada hormônio é um músico. E o ritmo circadiano? Bom, ele é um maestro. É ele que garante que todo mundo toque em harmonia, seguindo a mesma partitura, num ciclo de mais ou menos 24 horas. Ok, se o corpo é uma orquestra, fica a pergunta: onde é que esse maestro fica? E mais, como ele sabe que horas são? Vamos agora conhecer o centro de comando dessa operação toda. O nome pode até assustar um pouco, mas a função dele é super elegante. O tal do núcleo supraquiasmático, ou, para facilitar, NSQ. Ele é o nosso relógio mestre, uma região bem pequenininha lá no cérebro, mas olha, poderosíssima. É o nosso cronômetro central. Pensa bem, são só uns 50 mil neurônios, mas o NSQ é o verdadeiro chefão do tempo no corpo. Ele não só marca o próprio ritmo, como também manda sinais para sincronizar outros relógios menores que ficam espalhados pelos órgãos. E a prova disso é que estudos mostram que se o NSQ é danificado, essa sincronia toda simplesmente desaparece. O corpo vira um verdadeiro caos de horários. Certo, mas como é que esse relógio mestre se mantém na hora certa com o mundo aqui fora? Ele não funciona isolado, né? Ele precisa de umas dicas, de uns sinais do ambiente para se ajustar todo santo dia. A ciência tem um nome bem específico para esses sinais: Zeitgeber. É uma palavra alemã que significa literalmente doador de tempo. E esses doadores de tempo podem ser várias coisas, tá? Tipo a hora que a gente come, a temperatura, até a hora de fazer exercício. Mas um deles é, de longe, o mais importante de todos. E esse Zeitgeber super potente é a luz. Simples assim. Essa alternância entre o claro do dia e o escuro da noite é o sinal mais forte que o nosso cérebro usa para saber se é para estar acordado ou dormindo e, com isso, acertar o nosso relógio interno com o ciclo de 24 horas do planeta. E o mecanismo é brilhante de tão simples. A luz entra pelos olhos, atinge umas células especiais na nossa retina, e essas células mandam um sinal direto, como se fosse um telegrama, lá para o NSQ, avisando: ó, já amanheceu aqui fora. E aí o NSQ pega essa mensagem e espalha para a orquestra inteira, ajustando o ritmo de todo o corpo. Agora que a gente já conhece o maestro e sabe como ele acerta o relógio, vamos ver essa sinfonia acontecendo na prática. O que exatamente esse ritmo controla ao longo do nosso dia? Uma das principais ferramentas do maestro NSQ é o controle dos hormônios. E nessa orquestra hormonal, tem dois músicos que se destacam, com papéis quase opostos, mas que trabalham numa coordenação perfeita: a melatonina e o cortisol. A melatonina, muita gente já ouviu falar, né? É o hormônio da escuridão. A produção dela é interrompida pela luz. Assim que o dia vai escurecendo, o NSQ dá o sinal verde, os níveis de melatonina sobem e começam a preparar o corpo para descansar. Do outro lado, a gente tem o cortisol. Ele ficou famoso como o hormônio do estresse, mas o seu ritmo diário é fundamental para a nossa vida. Os níveis de cortisol atingem o pico logo de manhã, assim que a gente acorda. Ele funciona como um despertador natural, que nos deixa prontos para as atividades do dia. Então, olha que interessante. É um verdadeiro balé hormonal. À noite, a melatonina sobe e o cortisol desce, o que ajuda a gente a dormir. De manhã, acontece o contrário. A melatonina despenca e o cortisol sobe, nos ajudando a despertar. É uma dança com uma precisão incrível, toda regida pelo nosso relógio mestre. Mas aqui tem uma coisa curiosa para a gente pensar. Quanto mais tempo acordado, mais pressão de sono a gente acumula, certo? Então por que a maioria das pessoas não fica cada vez mais e mais sonolenta com o passar do dia? A resposta para esse mistério está na interação de dois processos. Funciona mais ou menos assim. O processo S, que é a nossa vontade de dormir, é como um copo que vai enchendo durante o dia. Só que, ao mesmo tempo, o processo C, que é o nosso alerta circadiano, vai mandando um sinal cada vez mais forte para lutar contra essa sonolência.
É essa briga entre os dois que nos permite ficar bem despertos por umas 16 horas. Bom, até agora a gente viu um sistema super afinado, né? Mas e quando o maestro e a orquestra perdem o ritmo? Aí a coisa complica e as consequências para a saúde podem ser bem sérias. Esse desalinhamento circadiano acontece quando o nosso estilo de vida vai na contramão do que o nosso relógio interno está mandando. Os exemplos mais clássicos que todo mundo conhece são o jet lag, quando a gente viaja para outro fuso horário, e o trabalho noturno, o famoso trabalhar na madrugada. E essa analogia aqui é perfeita, né? É exatamente isso. O cérebro está recebendo sinais de que é noite, hora de dormir, mas o corpo está sendo forçado a ficar acordado, a comer, a se manter ativo. Essa bagunça interna, ela cobra um preço. E isso não é um problema para pouca gente, não. Para se ter uma ideia, dados dos Estados Unidos mostram que pelo menos 5,7% de toda a força de trabalho atua regularmente no período noturno. São milhões e milhões de pessoas vivendo num desalinhamento constante com o próprio relógio biológico. E as consequências que a ciência já documentou são graves. Estudos supercontrolados em laboratório mostram que esse desalinhamento atrapalha a forma como o corpo lida com o açúcar, o que pode levar a um estado pré-diabético. Ele também aumenta o risco de obesidade, de problemas no coração e ainda desregula hormônios importantes, como a leptina, que é aquele que avisa quando a gente está satisfeito. Portanto, a grande mensagem que fica de toda essa análise é que a saúde não depende só da quantidade de horas de sono. O quando a gente dorme, come e se movimenta é tão importante quanto. A regularidade e o alinhamento das nossas rotinas com esse relógio interno são pilares para o nosso bem-estar. E no fim, fica a reflexão. Nesse mundo moderno que nunca desliga, o quão em sintonia a nossa vida está com essa orquestra interna tão antiga e poderosa. Entender o nosso próprio ritmo é, sem dúvida, o primeiro passo para viver em mais harmonia com ele. Muito obrigado pela companhia nesta análise.